Amém. Deus colocou algo no coração dela, ela está conosco desde quando ela era muito jovem, que chegou aqui com uns 20 anos. Eu falei que ela tinha uns 15, porque ela tinha carinha de 15. Ela, não, bispo, eu só tinha 20, eu tinha 20. E, então hoje você deve estar com uns 40? Ó! Glória a Deus, né? Então, ela vai ter essa oportunidade uns minutinhos, né? Vai ser lindo. Eu sei que Deus colocou algo no coração dela, no coração dessa princesa aqui também, né? Linda. Graça e paz, igreja, amém? Bom, tem 20 anos, né, que eu fiz um voto com Deus, um compromisso com Deus. 20 não, vai fazer 19. De um dia eu subir aqui em cima, né, brinquedo? Não, subir aqui em cima não. De falar o que Deus fez na minha vida, o meu primeiro testemunho, né? Eu tenho uma filha que vai fazer 19 anos agora, e ela chama Ana Júlia, creio que todos conhecem ela, né? A maioria do pessoal. Ela dançava aqui, e ela nasceu com um problema de saúde, e esperar os meninos terminar ali. Eu queria saber se tem algumas pessoas aqui. A Zélia Marques está aqui? Zenóbia? São pessoas que... o Fernando Lúcio veio? São pessoas que me conhecem há mais de 20 anos. Elisângela Souza está aqui? Do Orlando? Veio não, né? São pessoas que me conhecem há mais de 20 anos. A Elisângela me conhece desde criança. E uma coisa que me surpreendeu muito quando eu cheguei aqui a primeira vez e eu me converti, quando eu entrei pelaquela porta ali, não tinha esse quintal, essa parte do fundo, era só a metade. Foi na despedida do pastor Israel. Me lembro como se fosse hoje. Eu entrei pelaquela porta, pela última porta, a igreja estava lotada. Eu entrei realmente, a bispa pensou que que eu era bem novinha naquele tempo, mas eu era uma pessoa totalmente destruída, né? Destruída de todas as formas. Mas eu nasci num lar cristão, uma família cristã, minha família toda é cristã, porém de outra congregação. E quando eu vi o Rony aqui em cima, eu me emocionei muito, porque nós éramos da mesma igreja, né? Cadê o Rony? Está aqui? Rony Peterson? E eu fiquei assim, sem acreditar, como dizem, fiquei de boca aberta, porque eu morei na casa do Rony por um tempo, quando meus pais viajou, não foi, Robson? Lembra? Quando eu vi a irmã dele, então, eu falei, caramba, eu não acredito que aquela menina virou esse mulherão, meu Deus, que mulher é essa? Eu cheguei lá em casa, eu fiquei contando para minha mãe, falei, mãe do céu. Então, assim, nós éramos uma família normal, né, naquele tempo, né? Todos éramos crianças normais, éramos lá do Dom Fernando II, e congregávamos na igreja lá do Dom Fernando II, que era uma bênção nas nossas vidas, né? Graças a Deus tivemos um pastor que hoje está com Jesus. O Senhor levou há pouco tempo, mas fomos muito amados pelaquela igreja, muito acolhidos. Viemos do interior de Minas Sul, né? Do interior mesmo, da roça. Quando eu vim de lá, eu tinha 7 anos. A nossa família era uma família normal, né? E até chegarmos em Goiânia. Fomos amparados, queridos, pela igreja. Porém, o diabo passou um vento lá dentro da minha casa e deu uma cirandada. E destruiu tudo, né? Ficou só os pedaços. Creio que na casa do Rony foi do mesmo jeito, né? Então, assim, as notícias voam. A gente ficou sabendo. Creio que vocês ficaram sabendo da nossa também, porque o setor é pequeno, né? Então, todo mundo sabe de tudo. A gente ficou muito triste com as notícias que acontecem, com as situações, né? Muitas pessoas daquele tempo, daquela igreja, já estão com Deus, já estão com Jesus naquele tempo. Hoje é outra igreja bem grande. Meus pais se separaram, um casamento de 20 anos acabou. E minha mãe ficou com 3 adolescentes, né? 3 adolescentes de 14, 15 e 16. E eu sou do meio, tenho um irmão mais velho. Eu fui a única que permaneci. Naquela época, quando a gente era dessa igreja, eu fazia parte da equipe de jovens, abria o culto dos jovens, que a outra igreja não é como aqui, né? A gente fazia abertura, cantava o hino da harpa, e era aquele movimentão. Mas depois que esse vento passou na nossa casa, que desmoronou, vamos dizer assim, que os meus pais se separaram, ficamos só nós, a minha mãe ficou doente,
ficamos nós adolescentes, vendo a minha mãe acamada, e eu comecei a trabalhar como menor aprendiz. Fomos umas crianças que eu mais a minha irmã passamos uma infância que passamos pelo processo de um abuso sexual que deixou um trauma muito grande na nossa vida, muito grande. A bispa lembra que eu passei por 3 encontros, né, bispa? As pessoas achavam que eu tinha outros problemas, mas não era não, irmão, era cura interior mesmo, que eu estava passando pelo processo de cura interior. A Zélia lembra, né? A Zélia que estudava comigo, o Fernando que estudou comigo, a gente era muito amigo na época, a gente estudava no ensino médio. Então, assim, a gente compartilhava algumas situações, né, do que a gente vivia no dia a dia, porque a gente estudou uns 3 anos juntos. E quando eu vim para a igreja, a Zélia não era da igreja. Eu ainda chamava a Zélia, Zélia, vamos para a igreja. Não, não vou não. A Zélia também era meio depressiva, a Zenóbia também. E depois que nasceu essa célula lá perto da Zenóbia, Deus restaurou a vida da Zenóbia, da Zélia, e hoje eu vejo aqui a mulher de Deus que ela se tornou. E foi instrumento de Deus na minha vida, em muitos processos, né? E eu vim para cá muito destruída, porque quando eu mudei de igreja, eu fui excluída de lá. Antigamente tinha isso, né? Os pastores pegavam o microfone, né? E pegavam o nome da gente e falavam, fulano de tal, você está excluída. Eu achava isso assim, isso me deixou traumatizada, porque toda igreja que eu ia tinha isso. Então eu queria uma igreja que não tivesse isso. Eu andei isso aqui tudo. No dia eu estava com suicídio armado para fazer isso. E nessa época o pastor Rosalvo era meu vizinho. O pastor Rosalvo, ele era solteiro, morava ele, o irmão dele, aí a irmã dele ao lado da minha casa, né, pastor Rosalvo? A gente falava, ele falava assim, ei vizinha, eu vizinho, vamos para a igreja? Hoje não. Eu era resistente. E um dia eu andei todas as igrejas desse setor. Eu falei, eu não vou. Eu andei sem direção e bati nessa igreja. Porque era a única igreja que estava aberta. Eu falei, eu vou entrar nessa igreja, porque é a igreja do vizinho, eu nunca entrei. E a gente tem aquela religiosidade muito grande quando a gente vem de outra igreja, de outra religião, que a gente foi doutrinada que Deus castiga. Que Deus, se você fizer alguma coisa, Deus... Então, assim, na minha cabeça, Deus não me amava. Deus não tinha me perdoado, que o diabo me acusava o tempo todo. Eu entrei, eu já tinha tentado um suicídio mais nova, e já era o segundo que eu tinha tentado, que eu ia tentar novamente, porque eu não suportava mais tanto sofrimento de ver meus pais com o casamento acabado, ver meu irmão na vida das drogas, que ele está até hoje, ele é usuário desde os 12 anos. E assim, eu sofri muita violência em relação ao meu irmão, que ele me batia até... Eu grávida da Ana Júlia, a Ivanísia lembra que uma vez, não sei se ela está aqui, que uma vez eu cheguei aqui na igreja, grávida de 7 meses da Ana Júlia, toda machucada. Meu irmão chegou em casa drogado, bêbado, e me deu uma surra muito grande. Eu cheguei na igreja toda machucada. Então eu chegava aqui com vergonha também, eu ficava sem jeito, porque eu cheguei toda roxa, toda machucada. E naquela época a Lorena, do Bandeira, foi uma pessoa, assim, instrumento de Deus na minha vida, porque ela orava comigo, ela me aconselhava. E, assim, sempre Deus colocava no meu coração a palavra dos 10 leprosos, né? Que Jesus foi ao encontro de 10 leprosos e um voltou para agradecer. E você, Geila? Quantas pessoas veio ao seu encontro e você foi ao encontro de quantas para agradecer? Você é um dos 10? Porque eu ensino a ser meus filhos a ser grato, a ter gratidão. Quem me conhece sabe, quem convive comigo sabe o quanto eu tenho gratidão, mas tem muitas pessoas aqui dentro que têm um valor imenso na vida de muitas pessoas e as pessoas não têm coragem de subir aqui em cima e falar. Zenóbia, você foi instrumento de Deus na minha vida. Nilke Jennifer, você foi instrumento na minha vida. Josimar, quando meus meninos estavam numa fase muito difícil da minha vida, se eu não estivesse na igreja, eu estava num sanatório, isso eu garanto para todo mundo, a bispa sabe disso, porque eu entrei num estágio de depressão muito profundo na pandemia, quem já passou por um processo de depressão, que achar que crente não tem depressão aqui, irmão, tem que avaliar melhor o bispo, viu? Que a gente às vezes está aqui na igreja e a gente vem, ora, chora, fala com Deus, mas tem problema, tem luta que não dá para aguentar sozinho a barra, não. E o fato da gente ter 3 filhos, irmãos, ter 3 filhos, e eu tive a Ana Júlia com muitos problemas de saúde. E eu sempre vinha, falava, chorava, eu orava, falava, Senhor, eu não aguento mais.
Por que essa menina não sara? Por que essa menina vive doente? Eu chorava, porque eu devia meus patrões, eu devia farmácia. O meu dinheiro só era para aquela menina. A menina não podia comer nada, até os 2 anos de idade. A Ana Júlia não comia bolacha, não comia iogurte, não chupava balinha. Ela não era uma criança igual a uma criança normal. E aquilo acabava comigo, porque assim, era só um leite caro. Chegou um tempo que o leite caro também não podia. Tinha que tomar peito de frango batido no liquidificador. Aquela coisa nojenta, batida, que ferventa 10 minutos na panela de pressão e bate e põe numa madeira. E aquilo, qualquer mãe, quem é mãe, que tem filhos pequenos, aí sabe o tanto que isso é torturante na vida de uma mãe, dormir com filhos, você não sabe se ele vai amanhecer vivo ou morto. E a Ana Júlia, eu trabalhava eu quebrei meu resguardo, comecei a trabalhar com ela com 40 dias, eu já comecei a trabalhar no condomínio lá no Granville. E lá, aquela mulher foi a mulher de Deus, Dona Edilamar, se a senhora estiver me ouvindo hoje, que eu falei com muitas pessoas, eu sou muito grata a Deus pela vida da senhora, porque a senhora foi a pessoa de Deus que colocou na minha vida. Ela me deu leite da Ana Júlia até os 2 anos de idade. Era um leite muito caro. E os médicos desenganou a Ana Júlia. Eu lembro como se fosse hoje, pastor Marcos. A pessoa que mais andou com essa menina na igreja foi você. A Ana Júlia foi a menina mais rodada no braço desse povo aqui. Eu lembro como um filme. Você andou com ela demais nos braços. Às vezes eu chegava aqui muito cansada, esgotada, sem forças. E eu falava assim, Deus, eu não vou conseguir nem assistir o culto de tão cansada, porque meu serviço era muito pesado. Muito pesado, porque eu levantava às 15 da manhã, pegava o ônibus. Eu levantava às 4, levava ela na babá, pegava o ônibus de 15 para 5. E chegava muito cansada em casa, só pegava ela e vinha para a igreja. Então, assim, eu vinha para a igreja assim, Senhor, cura minha filha, cura minha filha. E eu chegava aqui, todo mundo pegava, eu vou descansar pelo menos meus braços, porque eu não tinha força, porque de tanto esfregar chão, lavar a casa dos outros, né? Isso foi durante 2 anos, essa luta imensa, muito grande. E quando foi o último evento que o pastor Hernandes fez lá no ginásio, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor faz na vida de tantas pessoas, eu vejo, porque eu sou igual Tomé. Eu tenho fé, mas eu tenho hora que eu sou igual Tomé. Por que o Senhor não pode curar minha filha? Eu vejo o Senhor curando aquelas pessoas, eu vejo o Senhor fazendo na vida de tantas pessoas. Eu coloquei nela um vestidinho branco, um sapatinho branco, ela sempre foi muito cabeludinha, pus uma xuxinha e falei, porque no dia que eu tive a minha filha, eu consagrei ela ao Senhor. O certificado não está aqui não, mas está ali dentro. Até hoje eu tenho os 3 certificados dos meus filhos. Eu falei, Senhor, por mais que eu tenha errado, pecado, que eu tenha tido uma vida errante diante de Deus, os meus filhos não me pertencem. Os meus filhos pertencem ao Senhor. Aconteça o que acontecer, os meus filhos não serão meus, serão do Senhor. Eu vou criar eles nos caminhos do Senhor, vou ensinar eles o que é certo e o que é errado, porque eu não quero que os meus filhos se percam. Então, eu fiz esse propósito com Deus no dia que eu consagrei ela aqui. Então, eu falei, Senhor, ela não é minha, ela é sua. Se o Senhor quiser levar, o Senhor leva. Mas eu não aguento mais esse sofrimento. Se for para ficar aqui, o Senhor vai me dar graça e vai me ajudar a criar essa menina. E se for para o Senhor levar, o Senhor leva. Porque eu não aguento mais, cheguei no meu limite. E fui orando até lá. E cheguei lá, vendo todo mundo sendo curado, todo mundo testificando. Eu falei, minha vez. Senhor, eu estou aqui. Senhor, você não vai fazer na minha vida, na vida da minha filha. Minha filha é do Senhor. A minha filha é sua. Ela não me pertence. Eu vou criar ela para o Senhor. Ela não é minha, ela não é desse mundo. Ela é do Senhor. E eu fiz essa oração e eu falei, a partir de hoje, Senhor, essa é a minha oração. Ela é do Senhor. Faz segundo a tua vontade. E entreguei. A partir daquele dia, a minha filha nunca mais tomou uma bombinha, tomou um remédio antibiótico, nunca mais tomou um leite de soja, nunca mais foi para o hospital. E ela já tinha sido desenganada muitas vezes, né? E hoje eu falo para Deus assim, Senhor, se ela está aqui, é porque ela não é minha, ela é do Senhor. Ela pode, às vezes, se afastar, pode andar, mas ela não é minha, Deus, ela é do Senhor. Às vezes algumas pessoas chegam e me perguntam, cadê a Ana Júlia? Eu falei assim, ela está trabalhando, realmente ela está trabalhando, ela não está morando mais comigo. Ela tinha um sonho muito grande de se casar, e eu falei, minha filha, coloca Deus como prioridade na sua vida. Se você não colocar Deus no princípio, vai dar errado no final. Batata. Porque jovem é assim, né? Jovem é desse modelo.
E eu tive uma fase da minha vida muito difícil com a Ana Júlia. Pastor Davi está aqui? Eu não sei se o pastor Davi está aqui. Ô, pastor Davi, só Deus mesmo. Que se não fosse o pastor Davi na nossa vida, eu não sei não, viu? O que seria desses meninos, de nós? Porque a Ana Júlia sempre teve uma personalidade muito difícil e os 12 anos da Ana Júlia até os 15 foi difícil. É a fase da adolescência e eu não tive maturidade como mãe para lidar com isso. Só que eu também não soube lidar com as dores dela, as dores de uma criança que também, eu como mãe, tinha uma dor enorme dentro de mim, porque o diabo, ele, além de acusar, ele culpa a gente. As pessoas se levantam contra a gente. As minhas 2 filhas também passaram por um abuso. Então isso também me destruiu e me levou à depressão. E quem é mãe aqui, que tem filha mulher, sabe o que é isso. Isso destrói a vida de uma mãe e dos filhos. Às vezes você até se questiona e pergunta para Deus por quê. Mas eu também entreguei para Deus. Denunciei, fiz o que tinha que fazer, mas é algo que a gente não concorda, né? Porque é alguém muito próximo da nossa família, alguém muito perto ali, que come no mesmo prato, que você entrega seu filho ali para ir trabalhar e de repente você descobre, o chão abre. E é bem no tempo que você está ali mexendo com muita célula, muita gente, muita coisa, e você fala, Senhor, o que está acontecendo? Que terremoto é esse? É um terremoto de novo? O vento não vai parar não, porque o vento vai soprando, vai soprando. É muito vento, não dá sossego, é um em cima do outro. E assim, meus filhos foi crescendo com muitos traumas, né? A minha filha tinha uma dor muito grande. Quando eu descobri que aos 5 anos de idade, antes do pai dela falecer, ela estava sendo abusada por uma pessoa muito próxima a mim, muito próxima. E aos 8 anos, novamente, aconteceu novamente a mesma situação com ela de novo. E isso foi levando aquela menina a crescer com um temperamento diferente, com a natureza diferente. E essa dor me destruiu completamente como mãe. Foram dores incalculáveis, situações incalculáveis, que só quem é mãe sabe. Quem é mãe aqui? Quantas mães nós temos aqui? Você cuida do seu bem mais precioso, que é seu filho. É ou não é? Então, você cuida ali com todo zelo, quer proteger, e de repente vem um enviado de Satanás e usa alguém para fazer aquilo. Como você se sente? Então, o chão abre. E eu me sentia assim muitas vezes, eu vinha para a igreja. E se eu não tivesse com pessoas de Deus do meu lado? Elisângela. Quando eu descobri que isso aconteceu, eu corri para a casa da Elisângela. Eu não vi ninguém, eu não sentia, eu não via no chão. Eu corri. A segunda vez eu liguei para Marciana. Eu não sei se ela está aqui. A Marciana falou, corre para a igreja, Sheila. Porque eu perdi o chão, gente, eu não sabia, eu não conseguia falar, eu não conseguia agir. A gente perde o controle da nossa vida, de tudo. E, graças a Deus, mesmo diante de tudo isso, eu vinha para a igreja, trazia os meus filhos, da mesma forma que eu consagrei a Ana Júlia. Eu consagrei os gêmeos e falei, Senhor, não são meus, é do Senhor. E pode acontecer o que acontecer. Às vezes estava chovendo chuva canivete. Eu colocava 3 capas de chuva nos 3 e nós vinha para a igreja. É marcado o caminho da nossa casa para a igreja aqui. Os 3 pequenininhos, desse tamanhozinho, escadinha. Esse vídeo está difícil de sair, tá? Mas vencemos, chegamos aqui. E hoje eu queria ser grata a Deus pela vida de algumas pessoas que foram muito presentes em momentos cruciais na nossa vida. Momentos que eu achava que eu não ia suportar, momentos que eu achei que eu ia desistir, e momentos de dores terríveis. Na pandemia eu tive um processo de depressão muito grande, mas não passamos fome, não passamos necessidade, pelo contrário. Ganhei tanto que dei para muita gente, distribuí para muita gente, e superabundou a minha casa. O meu problema foi psicológico mesmo. Então, assim, foi muito grande a pressão na minha cabeça, porque eu trabalhava em 3 empregos, porém eu estava com 116 quilos, eu não cuidava da minha saúde, e virei um balão, porque a gente não cuida da saúde, só cuida dos filhos, né? Tá? Então, pode colocar. São algumas fotos dos meninos pequenos, o que deu para colocar, eu pedi para os meninos colocar aí, deles.
quando esses meninos nasceram, com 40 dias, a nossa casa pegou fogo, queimou tudo. Zélia, você não esperava por essa. A nossa casa pegou fogo, de resguardo dos gêmeos, com 40 dias. A nossa casa queimou, minha avó faleceu nesse fogo, né? Eu mais a Ana Júlia, nesse quarto aí, era onde só nós duas morava. Quando os gêmeos nasceu, foi uma gravidez de muito risco. Ana Júlia com 3, né? E isso aqui foi quando eu descobri a situação que o pai da Ana Júlia faleceu. E eu separei do pai dos meninos, porque ele me agredia, ele me machucava muito. Foi quando os gêmeos nasceu. Se eram as nutricionistas que acompanhavam a gente, que foi uma pessoa também que Deus colocou no nosso caminho, né? Ana Júlia com 3 meses, os gêmeos com 2 anos na creche. Tinha vezes que esses meninos ficavam até 7 horas na creche, não tinha quem buscava. Então, assim, foi longa a jornada até aqui. Mas até aqui o Senhor cuidou de nós. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor me fortaleceu. Essa família aqui, eu morei na casa dela. Foi essa família do Grande Retiro que faleceu num acidente em 2017. Que teve um acidente, que ela foi cumprir uma agenda lá na Bahia. Essa mulher que passou aí, ela é a filha dela. Eu morei na casa dela. Ao lado daqueles monte de pessoas que vinham do Grande Retiro para cá. Que a gente tinha uma célula, né? Então, assim, ao lado da casa dessa mulher, tinha muita gente que não era convertida. E eu morava de lá e um dia eu não aguentei a barulheira. Falei, vou chamar esse povo tudo para ir para a igreja. E, graças a Deus, daquele monte de gente que a gente mandou para a igreja, que converteu, que foi para o encontro, muitos prevaleceram. Mudaram de cidade, mas prevaleceram. Tiveram casamentos restaurados, foram libertos. Graças a Deus, muitos prevaleceram. E tem uma, você sabe o que é vô Davi? Sabe o que é tia da igreja, o que é tia de creche e o que é tia da igrejinha. É isso que meus filhos sabem. Então, assim, Deus pôs, e são pessoas que não são cristãos. Foi o pior dia da minha vida. O dia que eu tive que fazer uma denúncia, eles tinham 3 anos e Ana Júlia 6, né? Mas muitas vezes, às vezes a gente para no decorrer da jornada e pensa que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, né? Mas a cara de felicidade quando ia para a casa da tia Marli, para a casa do Antônio. Às vezes que nós saíamos para o pessoal da célula, Ana Júlia com a equipe de dança, como a Jennifer sofreu com essa Ana Júlia, meu Deus. Mas eu olho para essa menina e vejo o quanto Deus fez na vida dela. E eu trouxe algumas coisas aqui para honrar a vida de algumas pessoas, porque eu não sou como aqueles 10 leprosos que não voltaram para agradecer, para honrar, para ser grato pela vida dessas pessoas que foram instrumento de Deus na minha vida. Amém? Pastor Davi, o Senhor é muito especial na nossa vida. Que das 1000 pessoas que o Senhor ajudou, eu voltei, porque eu sou muito grata ao Senhor, porque o Senhor é muito especial na nossa vida. E sem o Senhor nós não estaríamos aqui. O Senhor e a pastora Rosana. Amém? O dela está aqui também. Cadê ela? Veio não? Da bispa, a senhora. Essa aqui não podia ficar de fora não, porque essa aqui, meu Deus, não, enxugou minhas lágrimas demais, meu Deus. Eu falo que eu sou mais filha dela do que as filhas dela. A irmã Valéria está aqui, ela fez parte de cuidar desses meninos na salinha. Ela não está aqui não, mas eu vou deixar aqui. Irmã Valéria, se você estiver vendo, vou deixar aqui seu presente. A Camila do Charles não está aqui. Do Charles também não.
Fernando, pelos nossos mais de 20 anos de amizade. Passamos por muitas lutas, muitas provações, muitas situações, viramos pais, mas até aqui o Senhor cuidou de nós, amém? Isso é muito importante na nossa vida, viu? Pastor Rosana. Da tia Cláudia. Tia Cláudia também está aqui, que está numa chácara, não ia chegar a tempo. Elisângela do Orlando também não veio, né? Jacimar, glória a Deus pela sua vida. Nilke, pode vir também. Pô, irmãos, esses irmãos vão ganhar um galardão no céu muito grande por mexer com esses adolescentes. Glória a Deus pela vida de vocês. Porque todos os eventos que tinha esses menininhos jogados pela janela. Vai com Deus, irmão, glória a Deus. Porque eu não aguentava, eu falava, Senhor, não aguento mais, leva esses meninos logo com esse negócio. Porque eles me deixavam doida dentro de casa. Amém? Eu amo demais vocês são muito preciosos na minha vida. Vem cá, meu filho. Oxe. Ó. E esse é meu rapaz de 16 anos hoje. Glória a Deus, maior do que eu, gente, olha aqui. Glória a Deus, a unção do crescimento chegou nele, amém. A Ivanísia está por aqui? A Ivanísia não veio? Não, peraí. Vou deixar o presente da Ivanísia e dizer, Ivanísia, você foi muito especial na minha vida, que eu te amo do fundo do meu coração, a gente não se fala muito, mas você fez um marco na minha vida, amém? Nos momentos muito difíceis. A Sonilda está aqui? Ô, Sonilda, você também passou pela salinha, Sonilda. Seu esposo também. Que cuidou desses meninos pequenininhos. Meus meninos passaram pela salinha, pela sala 2, pela sala 3, até chegar ali, agora eles estão aqui. Não é fácil não, irmão, mas vencemos. Os seus cabelos. Irmão, Deus te abençoe, viu? Nilke, eu já te dei o seu? Uai, você veio aqui e não pegou o seu? Como assim? A Jennifer está aqui? Então a senhora leva o dela? Pega para ela. O seu. Te amo, você sabe, né? Demais, né? Pastor Marcos. O da Zenobia que tem. Não, o da Zenobia não é isso que não. Deve estar a minha outra sacola. Vitor, vê se tem alguma coisa lá dentro da sacola lá dentro. Tem não? Do senhor, da Zenobia, do senhor, da Zélia e da Zenobia, certo? A Delice está aqui? Delice, você está aqui? Tá não? Vou deixar o seu aqui também, Delice. A Delice foi uma pessoa muito, muito importante na minha vida. Quando eu fiz a cirurgia, muitas vezes eu tive que ficar internada. Fiquei internada muitas vezes, porque eu fiquei 10 anos, eu era igual aquela mulher que sofreu o fluxo de sangue durante 10 anos. Durante 10 anos eu fiz 13 transfusões de sangue. E durante 10 anos eu vivia mais internada do que tendo uma vida normal, com os meninos pequenos. E muitas vezes a Delice me levou para o hospital, me buscou. Muitos que não estão aqui hoje também fizeram parte desse trajeto. E tem o último, que é do bispo, né? Que não ia ficar de fora. Porque se não fosse pelo bispo dar esses ensinamentos, né? Eu sou muito grata a Deus pela vida dele, por todos que fizeram parte da nossa jornada, da nossa vida com Deus.
de tudo, de estar aqui e falar para vocês. Irmãos, eu não sabia, há 20 anos, toda vez que eu sento nessa cadeira, eu vejo todo mundo fazendo a oferta das primícias. Todo mundo. Eu falava, Senhor, eu não tenho. O que eu vou ofertar? O que eu tenho? Eu não tenho, Deus, eu não tenho nada. Todo mundo oferta, todo mundo levanta. Eu fico olhando e Deus fala assim, um dia você vai ter. E em novembro, eu estava trabalhando. Estava indo tudo muito bem, mas você sabe que crente não tem um... É como o pastor fala, e tem até um vídeo dele, pastor... Esqueci o nome dele. Crente não tem um minuto de paz, não. O vento não para, não, irmãos. É assim. Ele não para, não. Os ventos da vida, as lutas não param, não. É um em cima da outra. Você não tem descanso, não. Dia 8 de novembro, eu recebi dia 7 de novembro. Feliz de ter olhado meu contra-cheque, feliz de estar bem. Primeira vez que eu olho meu contra-cheque, nossa, eu nunca recebi um salário desse. Eu agora posso ser dizimista todo mês, só faço Pix no meu dízimo, na minha oferta. Eu sempre mostrei para meus filhos o que é dizimar, o que é ofertar. Quando as coisas estão difíceis, o que é que nós fala? Deus proverá. Quando eles querem uma coisa e eu não tenho, eu falo, Deus proverá. Quando está complicado e eles falam assim, mãe, mas o que nós vamos fazer? E eu falo, Deus proverá. Mãe, mas o que nós vamos fazer? E eu falo, Deus proverá. Mãe, mas e amanhã? E depois? Eu falo, mãe, mas não tem isso, o que nós vamos fazer? Deus proverá. Eu ensinei a eles ser feliz com o arroz que você tem. Tá? Às vezes meus meninos comem, teve situações de nós comer arroz e feijão a semana inteirinha. E eles comer ali como se tivesse um bife no meio. Glória a Deus, eles estavam vendo pela fé ali um bife. Não reclamava, não murmurava. Nós passamos uma semana comendo pão e água, uma semana inteirinha. E eu falava, Deus proverá. Nunca paramos para reclamar. Eu sempre morria de vergonha de pedir cesta. Eu não é, muita vergonha. Eu não é, pastor Davi? Vergonha, meu Deus, quando eu falava para pegar uma cesta. Eu falava, não, Jesus, isso não. Mas assim, voltando no mês de novembro. Mês de novembro, eu vendi o meu celular. Dei de entrada num celular bom. Eu nem conheço do celular, eu só sei que ele é bom. Mas é um bom que eu vendi o meu e dei de entrada. E parcelei o resto em 8 vezes. Feliz, sei lá, nem sei mexer nele ainda até hoje. Bom, só sei que ele é bom. E no dia seguinte o vento passou na minha vida. O chão abriu de novo. Hackearam meus dados bancários, minha conta, metade do meu salário. E eu falei, Jesus! E agora eu olhei para o céu e eu falei, Senhor, e agora até meu dízimo foi embora, meu Deus. Mas nem isso. E aí os meninos começaram a chorar. Mãe, mas eu falei, Deus proverá. E eu comecei a chorar, mas me deu uma crise de ansiedade. Eu falei, Senhor, não posso ter crise de ansiedade, eu não posso ficar doente. Deus vai suprir todas as necessidades. E o vento continuou passando no meu serviço. E eu sabia que a coisa ia ficar mais feia ainda. E eu, Senhor, tem misericórdia. E o Senhor aquieta seu coração. Faz igual Pedro. Ou você anda por cima das águas, ou o mar vai se abrir. E eu com essa palavra, ou o mar se abre, ou nós andamos por cima das águas. E é assim que nós estamos até hoje. Confia no Senhor, olha para Ele. E sobre a oferta das primícias, eu queria sempre ofertar. Vendi meu celular e no dia que um bispo, na palavra, ele falou assim, meu celular está bombado. Deus veio como uma flecha no meu coração, dá o seu celular. E eu, como assim, Senhor? Você não quer dar a sua oferta de primícia? Primícia é isso. Porque eu sempre vendo primícia, e o bispo falando, primícia, dá a sua primícia, o seu melhor. O que é o seu melhor? Eu já entendi, Senhor, o propósito. Já entendi, glória a Deus, e o resto, Deus proverá. Eu não tenho amor a bens materiais, eu não tenho amor a nada, nada, porque tudo que tem é Deus que me deu. E se tem, se não tem, Deus proverá também. E está aqui, cadê? É do Senhor, é o melhor que nós temos, é do Senhor, e é de todo o nosso coração. E o Senhor merece mais do que isso. E dizer que se não fosse o Senhor ser a coluna dessa igreja, não teria tantas pessoas que fizesse o que faz pelas pessoas, de ter me alcançado, de ter alcançado a vida dos nossos filhos. E como filha, como membro, como mãe, como pessoa, eu sou muito grata a Deus
por todas as vezes que o Senhor nos amparou, cuidou de nós, nos abraçou. Às vezes os meninos chegam e falam: mãe, eu só quero ir para o culto se o bispo pregar. E eu falei: bora, hoje é ele que vai pregar. Então, assim, eu também não me envergonho de dizer não, irmãos, que muitas vezes eu estava tão mal que os meninos arrumavam e iam para a igreja, eu ficava. Eles vinham para a igreja, eu ficava em casa. Quando era ali na esquina, eu falava assim: Senhor, eu não dou conta, eu não tenho mais forças. Mãe, a senhora não vai para a igreja? Hoje eu não vou. Na semana que vem eu vou. Mãe, nós estamos indo, a senhora não vai de novo? Não vou, não dou conta. E eles vinham e eu ficava, mas aí eu criei vergonha na cara. Eu falei: gente, não é possível, meus filhos estão indo para a igreja, eu ficando. Não pode. Mas eu voltei, estou aqui para honrar a vida do Senhor, né? E dizer que se hoje estamos aqui, foi porque tivemos pessoas nas nossas vidas que oraram por nós, que não desistiu de nós, né? Que nos aconselhou, que oraram por nós. E dizer: irmãos, depressão mata. Mata mesmo. Se você não tratar, não procurar a bispa, você me falou: Geila, tem que tratar, faz acompanhamento. E eu tive no fundo do poço, eu quase me suicidei mesmo, verdadeiramente, há 2 anos atrás. Então, Deus me livrou. Assim, faço o tratamento, continuo, mas assim, eu tenho muito fé em Deus. A minha filha também nasceu com problemas. Eu descobri há 2 anos que eu enlouqueci quando ela nasceu, porque ela tinha problema. Quando eu surtei, foi todo mundo para o hospital, e o médico falou: já levou essa menina no neurologista? Eu falei: já levei, mas ninguém sabe. Essa menina sua, ela é imperativa, tem TDAH, tem isso. É por isso que você ficou doida. Quando ela nasceu, eu não sabia o que essa menina tinha. Eu comecei a ficar louca, porque essa menina chorava 34/36. Eu não dormia, ninguém cuidou de mim no meu resguardo. Eu quase joguei essa menina na parede, porque eu virei um zumbi, eu não dormia. Mas hoje está aqui um exemplo de menina batizada já hoje, que prega, que fala, que é mais crente do que eu, que graças a Deus, quando ela vê que eu estou lerdando, ela fala: mãe, cria vergonha na sua cara, vai para a igreja, né? Então, assim, às vezes que eu chorava a noite toda de joelho, ela fica hoje fazendo o que eu fazia. Então, tudo que eu chorei no passado, que eu falava para Deus, que eu não queria que os meus filhos se perdessem, está aqui hoje os 2. A outra logo está aí. Pô, não preocupa não, que o tempo de Deus está chegando na vida dela também. Amém? Gente, aplauda o Senhor. Geila, espera aí, nós vamos orar por você. Aplauda o Senhor de pé. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aplauda o Senhor, porque ela contou a vida dela, a parte da vida dela, do que Deus fez na vida dela durante anos e anos, dos cuidados que ela recebeu da igreja. Porque você, irmão, faz parte dessa igreja. Você, irmão, foi instrumento do Senhor na vida da Geila. Eu fui instrumento do Senhor. O Timóteo foi instrumento do Senhor na vida dele. Você faz parte dessa história, igreja, de família. Uma família que veio totalmente destruída, de alma, de tudo. A vida dela foi uma destruição, mas Deus tem trazido restauração nessa casa. Em novembro, ela foi entregar o celular para o Timóteo. Nós fomos levar a cesta, que todo mês a gente fornece a cesta para ela. O desejo dela é de um dia não ter mais. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a história dela. Eu tenho orado, eu tenho declarado na vida dessa família, na vida desse jovem que está sempre com ela aqui do lado da mãe dela. E eu tenho falado: ó, menino, você estuda, porque Deus vai mudar a sua história. E você vai ser o instrumento de Deus na vida da sua mãe. E no dia que nós fomos levar essa cesta lá, e ela queria entregar esse celular por tudo, o Timóteo não quis. O Timóteo falou não, porque nós olhamos para a condição financeira dela, a gente fala que não. A gente acha que é da carne. Ela falou: bispo, o que é que eu faço? Deus falou comigo. Eu falei: então faz o que Deus falou com você. Se Deus falou com você, Deus vai te honrar, Deus vai suprir na sua vida. Então você faz o que Deus está falando no seu coração, porque a nossa vontade, quando olhamos para a situação, é falar não, porque aparentemente nós somos melhores, aparentemente, mas às vezes é a chave que Deus está querendo que ela vire na vida dela, para fazer algo melhor e maior na vida dela. Por isso que ela está aqui testemunhando, honrando algumas pessoas, para que Deus, porque ela tem um coração grato, e ela tem sempre falado comigo. Eu falo para os meus filhos: bispa,
que é dessa casa aqui, dessa igreja, que Deus tem me suprido. E eu louvo ao Senhor pela vida da Geila, por essa família, pelos filhos. Ana Júlia vai voltar, que Deus tem um propósito na vida daquela menina. Menina linda, menina que eu sou apaixonada nesses meninos, porque nós vimos crescer na barriga, nós acompanhamos passo a passo, sempre estamos juntos, e ela tem liberdade de chegar em mim para falar, para pedir, e ela sabe disso, que nós temos eles como nossos filhos, e nós amamos essa família. Amém? Você pode estender as suas mãos para cá e orar. Senhor, nós te louvamos, agradecemos pela vida da Geila, pela vida da Tainara. Oh Deus querido, agradecemos ao Senhor pela vida dos teus filhos. Agradecemos ao Senhor pela vida da Ana Júlia, que não está aqui, mas nós trazemos ela de volta no Pai, no reino espiritual. Nós visualizamos a restauração, visualizamos, Deus querido, o retorno da Ana Júlia. Pai, te pedimos, muda a história, Senhor, dessa família. Pai, que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, que o teu nome seja exaltado pelo milagre que o Senhor vai manifestar na vida dessa família ainda este ano. Nós cremos, ó Pai, nós cremos, Senhor, e nós liberamos a palavra profética de bênção, de prosperidade, de suprimento. Serão cabeça e não serão cauda, terão para emprestar e não tomarão emprestado, diz a tua palavra. Nós liberamos a palavra profética e cremos que vão se cumprir